é o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Olá, meus amigos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Eu não sei em qual situação você está vivendo, em que situação você se encontra, mas eu sei que Deus ele tem uma palavra certa para você nessa situação que você está vivendo agora, né? Porque o Senhor Jesus ele tem o plano salvífico, né? Ele andou na terra, apresentou o reino de Deus para a humanidade e o Senhor ele estava em uma missão e essa missão era salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, o Senhor Jesus ele restaurou, né, pessoas, sentimento, ele restituiu, né, na vida de pessoas a saúde, ele deu cura, libertação. E nesse momento, talvez você esteja vivendo uma situação desagradável, desesperadora, né? Talvez você está caído e não tem quem te estenda a mão. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele está pronto para estender a mão sobre a sua vida e o seu sonho que foi cortado, ele pode devolver para você. Ele pode te dar novas esperanças, ele pode mudar a situação da sua vida. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Então vamos lá na palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você e depois Deus vai estar fazendo na sua vida aquilo que Ele já reservou desde antes da fundação do mundo para a sua vida, amém? A palavra de Deus no Evangelho a qual escreveu João, né, o discípulo, o apóstolo do amor, no capítulo 18 vai dizer: Jesus é preso em Getsêmani. Então, tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto, no qual ele entrou, e seus discípulos e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, de que me destes, dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pois bem, meus amados irmãos, meus amigos, a palavra do Senhor, né, está falando a respeito, né, de quando Jesus ele entra
no Vale do Getsemane, e isso é uma quinta-feira, bem à tardezinha. Então Jesus ele entra com seus discípulos ali naquele Vale do Getsemane, e Jesus vai orar porque ele está sentindo a agonia da morte por antecedência, com antecedência, né? E nesse momento em que Jesus ele entra no Vale do Getsemane, nesse horto, né? Ele entra com os discípulos. Mas a primeira revelação que a palavra de Deus nos traz é que os discípulos de Jesus o acompanham nesse vale, mas Judas, o que a Bíblia diz que é o que traía, né, o Senhor, não estava com eles, porque Judas ele tinha recebido a visita da corte dos principais sacerdotes e dos fariseus, e Judas estava, né, com esses sacerdotes, os fariseus, né, a caminho desse vale. Jesus com os discípulos no vale, e Judas estava direcionando, né, algumas comitivas dos soldados romanos e também os fariseus e os sacerdotes até o vale, porque Judas ele estava na missão, Jesus ele estava na missão de salvar a humanidade, e Judas estava em uma missão de entregar o Salvador, né? Então, por isso Jesus está no vale com os discípulos e Judas está levando, né, os soldados romanos e a corte ali do sacerdote para prender Jesus e assim levar à presença dos magistrados, a Anás, a Caifás, e Jesus ser condenado e ser morto. Judas precisava estar com eles porque os judeus sempre viviam e tinham seus costumes iguais, vestiam igual, falavam igual, né? Então Judas precisaria indicar para os sacerdotes quem era Jesus. Então agora, quando os sacerdotes e a comitiva dos soldados romanos chega até o vale, Judas vai dizer para ele o seguinte: olha, aquele que eu saudar com um beijo, esse é Jesus, lançai mão e prendei-o. Mas é interessante que os evangelhos, eles são sinóticos, né? E nós vimos que João não registra o beijo que Judas dá em Jesus para indicar aos fariseus, aos sacerdotes e aos soldados romanos quem é Jesus. Nós vimos em Mateus 26:49 que Mateus está registrando que Judas vai adiante e beija Jesus para mostrar quem é Jesus para o sacerdote. Marcos também, no capítulo 14, no verso de número 45, também está dizendo que Judas chega e saúda Jesus dizendo Rabi e beija, para que esse sinal fosse notório aos soldados romanos e aos sacerdotes também, para que eles pudessem prender Jesus. Lucas também, né, 22:47 até o 48, vai relatar também esse beijo que Judas está dando a Jesus. Este beijo é um sinal de quem era Jesus, para identificar para os soldados, para que eles pudessem receber a ordem dos sacerdotes ali e prender Jesus, né? Então esse é o primeiro sinal. E também Deus nos deu um sinal, né? E o sinal é para que você possa ser abençoado. O sinal é para que você possa ter o seu sonho restaurado, a sua vida restaurada diante de Deus, e para que você seja abençoado. E esse primeiro sinal, você está aí ouvindo esta palavra, a qual Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua vida, para que você possa ter a completa certeza de que assim como Jesus, ele entrou naquele vale do Getsemane e ele ali sofreu ali a agonia da morte com antecedência,
e o seu sofrimento se tornou ali em grandes gotas de sangue, devido a ele estar sofrendo muito, devido a ele estar ali ao extremo sofrimento ali, né? Ele chegou a suar e o seu suor transformou em grandes gotas de sangue e pingou ao chão. Naquelas gotas de sangue ali, Jesus estava dizendo o seguinte: eu derramo o meu sangue para que você seja salvo, para que você seja lavado e remido, para que você tenha vida eterna. Eu derramo o meu sangue para que você seja restaurado, para que você seja curado, para que você seja feliz. Então agora, João não vai narrar dizendo Judas beija, mas Judas está com a corte ali para indicar, para dar o sinal ao sacerdote quem é Jesus. Então agora, quando eles chegam, aí Jesus ele já sabe o que eles estavam indo fazer ali. Então Jesus ele antecede, antes deles chegarem, antes de dar o primeiro sinal, Jesus vai perguntar a quem buscais, porque Jesus já sabia que Judas estaria levando para entregá-lo aos soldados. Aí quando Jesus faz a pergunta para eles a quem buscais, eles vão responder a Jesus o Nazareno. Esse é o plano salvífico de Deus para a minha vida e para a sua vida sendo realizado. Eles recuam quando eles ouvem a pergunta de Jesus e eles respondem a Jesus Nazareno. Jesus vai dizer para eles: sou eu. Então eles recuam e caem por terra. Tem mais uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa palavra. Por quê? Porque quando Jesus diz sou eu, nós entendemos que Jesus está falando não apenas Jesus, o filho de José e de Maria, mas Jesus está falando como Deus, sou eu. Se nós pegarmos essa palavra e voltar lá no Velho Testamento, Deus vai se identificar dizendo, eu sou o que sou. Aqui Jesus diz, sou eu. E se nós pegarmos essa palavra e observá-la bem, Jesus ele já sabe aquilo ali, porque ele sempre andou, viveu em oração, e o Espírito de Deus o revelava para ele, o próprio Deus falava para ele. Mas Jesus vai dizer, sou eu. E lá Deus vai revelar para a humanidade dizendo, eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. E esta palavra também traz o sentido de que Jesus é Deus. Por isso Jesus vai dizer, eu sou. Sou eu, né? E eu sou. O eu sou é Jesus, é Deus. E nesse momento Deus está cumprindo em Jesus o plano salvífico, a salvação da humanidade. Então agora, como Jesus fala como ele sendo Deus e que estaria indo para a cruz do Calvário para reconciliar o homem novamente a Deus, eles não suportam a autoridade do Senhor, a glória de Deus, eles recuam e caem por terra. E nesse momento Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você, eu jogo por terra, eu neutralizo, eu destruo todo o seu passado de sofrimento, esse momento de angústia que você está vivendo, essa situação desesperadora na sua vida, eu jogo ele por terra agora. Eu jogo todos os problemas e dificuldades por terra, vão cair tudo por terra. O adversário que tem levantado contra a sua vida, a enfermidade que está te afligindo, as dores que está sobre a sua vida, todo o problema que está te afligindo. Talvez você está aí dentro de um hospital, talvez você está num leito em cima de uma cama dentro da sua própria casa, talvez você está em uma cadeira de roda, talvez você está nesse momento sentindo dores, talvez você está angustiado, talvez você está pensando até mesmo em tirar sua própria vida, em se suicidar. Nesse momento eu venho e entro na sua vida como boca de Deus para profetizar na sua vida e para direcionar essa palavra. Você não vai morrer, você não vai ficar nessa situação, porque o grande eu sou, ele, através do seu Filho Jesus Cristo, está restaurando a sua saúde, está tocando agora na sua corrente sanguínea, está tocando agora da sua cabeça até a planta dos seus pés e está jogando por terra tudo que está te causando dores e sofrimento.
Talvez você não está mais aguentando. Talvez você está com um filho no vício, nas drogas. Talvez você não sabe mais o que fazer. Mas eu profetizo na sua vida. Assim como Jesus disse para o sacerdote, para os fariseus e para a corte dos soldados romanos, dizendo: sou eu. E eles caíram por terra. Eu uso da própria autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo para dizer para você: essa situação está caindo por terra hoje na sua vida e você está recebendo a bênção de Deus. Amém? A palavra ainda segue dizendo que Jesus pergunta novamente: a quem buscais? E eles vão responder de novo: a Jesus o Nazareno. Jesus vai dizer: eu já disse que sou eu. E Jesus ainda diz para assim: olha, se buscais a mim, então deixais ir estes. Quem era estes? Eram os discípulos que estavam com Jesus. E é para cumprir a palavra, para que Jesus tinha dito: Pai, todos que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, ou nenhum se perderá, exceto o filho da perdição, Judas Iscariote, que já estava predestinado para cumprir esse papel. Saiba que o que acontece na sua vida não é por acaso. Deus tem a solução. Acontece para que Deus possa ser glorificado na sua vida e nessa situação. Então, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, dê graças ao nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, apresenta a situação a Deus e seja fiel. O nome do Senhor será glorificado nessa situação que você está enfrentando agora. Então, a palavra de Deus vai dizer, né, para nós que Jesus, ele responde para eles, né, diz para eles: deixai estes, cumprindo a palavra, nenhum que me destes se perdeu. E agora nós vimos aqui que eu comecei dizendo, né, que os seus sonhos serão restaurados, restituídos. Nós vimos um dos soldados aqui, romanos, e o nome dele é Malco. E nós vemos que só João, o discípulo do amor, vai citar o nome Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Esse servo do sumo sacerdote chamado Malco, ele está tendo os seus sonhos destruídos. Por quê? Porque Pedro, ele tinha uma espada na sua cintura e ele desembanha essa espada. Quando o soldado vai prender Jesus, ele saca da espada e corta a orelha do sumo sacerdote, ou seja, do servo do sumo sacerdote Malco. E quando ele decepa a orelha cai no chão. Malco, ele era soldado, estava ali seguindo o sumo sacerdote. Ele era um segurança, mas também um aprendizado, né? Um aprendiz do sumo sacerdote. O sonho dele era se tornar um sumo sacerdote, mas ele estava ainda sendo tipo um estagiário, defendendo o sumo sacerdote e aprendendo com o sumo sacerdote. Ele tinha se matriculado em uma escola sacerdotal e por volta ali de 4 anos e meio a 5 anos estudando, né, para ser um sumo sacerdote. E agora ele vê o seu sonho sendo cortado e jogado no chão. Talvez você tenha enfrentado situações assim, que você tem visto o seu sonho jogado no chão, se perdendo. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está nesse momento trazendo essa palavra para você através da minha vida, para dizer para você que o seu sonho não está perdido, que aquilo que você tanto batalhou, que você tanto lutou para se realizar, para se conquistar, não está perdido. Talvez alguém tenha levantado, talvez situações tenha se mantido em oposto para que você não consiga realizar os seus sonhos. Assim como Malco teve a sua orelha cortada e os seus sonhos possam estar sendo cortados também por algum motivo. Mas eu venho como profeta de Deus nessa noite dizer para você que Jesus está ressuscitando seus sonhos, que Jesus está pegando seus sonhos do chão e está te devolvendo ele nesse momento. Volte a sonhar, creia, Jesus está restaurando, Jesus está restituindo,
Jesus está renovando as suas forças, Ele está te dando esperança. E os seus sonhos serão concretizados em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, quando ele vê que Pedro ele saca da espada e decepa a orelha de Malco, Malco se entristece, porque é o seu sonho. Para ser um sumo sacerdote, ele não podia ter defeito, ele não podia ser aleijado, ele não podia ser manco, ter uma mão ressecada, ele não podia isso. E agora ele está tendo a sua orelha decepada. Seu sonho indo por água abaixo. Seu sonho sendo destruído por causa de um ato, né, inconsequente. Porque nós não precisamos usar da nossa força para nos defender, porque nós temos o Senhor Jesus que defende, que nos justifica. Né? Como Jeremias disse, maldito é o homem que faz da sua força, do seu braço, né, a sua segurança. Então Jesus, quando ele vê o sonho de Malco sendo destruído, ele agacha até o chão, pega a orelha de Malco. Eu até imagino aqui, conjecturar, não é pecado, até imagino Jesus pegando, olhando a orelha, soprando ali a poeira, a terra que pegou por causa do sangue. Jesus virando para Pedro e dizendo para Pedro, Pedro, não é assim. Não precisa usar a espada para se defender e nem para me defender, porque se fosse necessário isso, o meu Pai enviaria legiões de anjos para me defender. E Jesus pega a orelha de Malco, vai lá em um gesto de amor, de compaixão, de misericórdia, e coloca a orelha no lugar novamente. A orelha é curada, cicatriza ali, e ele tem a sua orelha restaurada, restituída perfeitamente. Meus queridos, eu sinto a glória, a presença de Deus aqui. E eu digo para você também, acredita, os seus sonhos, a sua esperança não está perdida. Não está perdida. Porque Jesus está enviando legiões de anjos acampando ao seu redor e te livrando do mal e te dando vitória nesse momento. Creia, tem vitória de Deus na sua vida, ainda que você não está vendo, ainda que você possa não estar sentindo, mas eu já sinto daqui as suas esperanças sendo restauradas, a sua fé sendo restaurada, aumentada, a sua vida sendo fortalecida agora. Então Jesus, ele ainda vira e diz assim, mete a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Talvez essa situação que você está enfrentando, você não está entendendo o porquê dessa situação. Mas saiba de uma coisa, essa situação que você está vivendo é para você mesmo, não é para outro, porque você foi escolhido para passar por ela e o Senhor ele te capacita para que você possa vencê-la. E no final desse vale que você está nele, tem vitórias, tem bênção para você. Você pode estar chorando agora, você pode estar sofrendo agora, mas eu já sinto o cheiro da sua vitória. Eu já posso contemplar o tamanho da bênção que Deus tem preparado para a sua vida. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Depois desse tempo, depois desse momento, Deus vai te levantar e você vai contemplar a grandeza de Deus, a vitória de Deus sobre a sua vida. Então, meu querido, não importa em qual área da sua vida você tem enfrentado conflitos, mas eu quero dizer para você agora que Deus está provendo um sorriso para os seus lábios, uma vitória para a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus
possa e entre agora dentro do seu lar, da sua casa, da sua vida, e essa situação que você tem vivido, você vai escutar um reboliço, você vai escutar um gemido e as coisas chegando no lugar. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma ótima noite, uma ótima tarde e um ótimo dia, se assim for o momento que você está me vendo agora. Amém? Deus abençoe.